Todo mundo em foco. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar nessa noite o estudo. Nós estamos estudando o livro de Daniel. E nós já estudamos os 3 primeiros capítulos do nosso querido diácono, irmão Felipe. Ele prosseguiu este estudo. E a convite dele hoje, nós vamos estudar Daniel, capítulo de número 4, né? Que tem como prefácio, como título, a loucura de Nabucodonosor, né? Capítulo de número 4 de Daniel, né? Só para a gente entender um pouco mais deste capítulo. O texto em si não indica quando Nabucodonosor teve o sonho, e também isso não é importante para a interpretação deste texto. Ou seja, o texto, Daniel capítulo de número 4, não tem uma data, um ano em qual aconteceu o sonho de Nabucodonosor. Mas segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, provavelmente aconteceu 10 anos antes do fim do seu reinado, que durou 43 anos. Ou seja, o reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. E o acontecimento provavelmente não é algo que se pode afirmar, aconteceu 10 anos antes do seu reinado. E veio 7 anos de loucura, 7 anos de uma doença mental. E nós podemos observar também que após a recuperação do rei, após ele ficar 7 anos sofrendo de uma doença mental, de uma loucura, talvez ele se tornou um rei psicopata, um rei doido. Ele reinou aproximadamente 2 ou 3 anos antes da sua morte, que aconteceu em 562 antes de Cristo. Certamente o autor dessa carta, deste capítulo, foi Nabucodonosor, que está em primeira pessoa. Porém, mas foi Daniel o autor do livro. Daniel é o autor do livro que leva o seu nome. E nós podemos observar em alguns versículos, do 28 ao 33, que o autor descreve nessa seção a fala incorporada de Nabucodonosor em terceira pessoa. Então, nós podemos observar também um comentarista chamado Muti, que essa carta era um documento, eu achei muito interessante, era um documento governamental. É um documento ao qual ele escreve, um documento governamental da Babilônia, incorporado por Daniel nas Sagradas Escrituras. Antes de gerar qualquer polêmica, nós que estamos aqui, ou para alguém que futuramente vai assistir esse vídeo, quando fala que Daniel incorporou este trecho das Escrituras Sagradas, ele incorporou com orientação divina. Por quê? Eu separei aqui, já deixei separado, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
seja, esse trecho foi incorporado por Daniel, mas a inspiração é divina, a inspiração é de Deus. Ele foi um escritor inspirado por Deus para deixar esse trecho importantíssimo das Escrituras Sagradas que nós teremos inúmeras lições dentro deste livro. Amém? Para nós compreendermos mais deste capítulo, nós podemos fazer uma estruturação, uma divisão do capítulo, assim, dividir em partes para um melhor entendimento. Então nós podemos observar a primeira parte, um prólogo, que o rei louva a Deus, o Deus verdadeiro. Em outras palavras, ele emite uma saudação. Depois nós podemos observar um pouco narrativo, onde nós temos uma narração. E dentro desta narração, nós vamos observar as circunstâncias da corte, a narrativa do sonho que ele teve, logo após a interpretação do sonho, o cumprimento do sonho e, por último, uma breve conclusão, no qual o rei declara a soberania de Deus, recuperação e restauração. Então vamos lá, Daniel capítulo 4. Nós vamos ler nessa primeira parte, no qual nós vamos falar um pouco dessa saudação de Nabucodonosor, que se encontra no versículo de número 1 até o versículo de número 3. Gostaria que o Natanael fizesse essa leitura para nós, por favor. Daniel capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 3. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, faz que seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecer os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Então, o que nós podemos observar nessa saudação? O rei Nabucodonosor, ele faz uma proclamação, ou seja, ele está proclamando a todo mundo ou aos habitantes do seu reino. Alguns estudiosos interpretam que ele queria se referir a todo mundo, para todos, mas outros afirmam, que ele queria apenas comunicar essa carta, esse acontecimento não muito agradável na vida dele, a apenas os povos ali do seu reino. Nós podemos observar que é uma introdução formal ao decreto. É uma introdução formal ao decreto, E nós podemos observar que tem um remetente, aquele que está enviando, e o próprio remetente é o Nabucodonosor. Lembra antigamente quando talvez os nossos pais, minha mãe, escreviam muitas cartas, havia o remetente e havia o destinatário. O remetente era o próprio rei, aquele monarca chamado Nabucodonosor. E ele tinha um destinatário. Qual o destino dessa carta? Eram os seus súditos, o povo que estava sob o seu domínio e os outros povos fora do seu reino, E ele usa uma expressão interessante: paz vos seja multiplicada. Dá a entender, na verdade, é o Shalom. Shalom, que significa paz. É uma expressão comum para os votos de felicidade nas línguas semíticas, vindas da linhagem de Sem, que são várias línguas, como também o hebraico, Shalom,
paz vos seja multiplicada. E Nabucodonosor, sendo remetente, tendo destino para todos os povos, para os seus súditos ali, havia um propósito nessa carta, há um propósito neste capítulo. Ele queria compartilhar, ele queria fazer conhecido as impressionantes sinais e maravilhas forjados em sua vida pelo Deus Altíssimo. Ele desejaria louvar a Deus. Eu gostaria que alguém, por gentileza, lesse o Salmo 145, versículo 13. O teu domínio estende-se em todas as gerações. Salmo 145, versículo 13. Então vamos observar o versículo 3 aqui de Daniel, capítulo 4. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno. Sempiterno significa sem fim, que não se acaba, ou seja, é um reino eterno. E o seu domínio de geração em geração, ou seja, faz-nos lembrar do Salmo 145, versículo 3, do qual nosso irmão Gabriel acabou de ler. Então essa primeira parte está falando da saudação do reino Nabucodonosor nessa carta, nesse documento governamental, de acordo com a Babilônia, de acordo com aquele povo, e neste capítulo 4, que foi incorporado pelo Daniel. Amém? Algum comentário, alguma dúvida? Quem quer falar algo? O Felipe quer acrescentar algo? Amém? Agora nós vamos continuar aqui. Eu gostaria que a Jennifer lesse o versículo 4. E somente o versículo 4. Eu, estava sossegado na minha casa, e florescente no meu palácio. Ou seja, aqui nós vamos falar um pouco das circunstâncias da corte, das circunstâncias que se encontrava o rei. O texto diz que ele estava tranquilo, sossegado, estava numa paz, como diz a expressão aí fora, né? Do sul, né? Do sul. Em minha casa, eu acredito que ele estava lá no palácio, feliz, muito feliz, dentro do seu palácio, né? O que nós podemos aprender neste versículo? Ele estava tranquilo. Eu andei olhando alguns comentários, né, para nós entendermos um pouco mais deste capítulo. O comentarista Muti, ele diz o seguinte: guerras bem-sucedidas. Ele estava ali tranquilo, imaginando quantas guerras ele havia vencido nesse período. Ele aproximado, não vamos afirmar uma data, de 30 anos de reinado. Grandes construções na Babilônia, proporcionando ele uma tranquilidade em meio às suas realizações, segundo o comentarista Muti. Ou seja, era um homem que venceu inúmeras batalhas, inúmeros conflitos, inúmeras guerras. Agora, o comentário bíblico africano, o comentarista diz assim: ele havia subjugado, ou seja, vencido a Síria, a Fenícia, o Egito e a Arábia, e havia acumulado riqueza suficiente para fazer a Babilônia uma das cidades mais fabulosas do mundo antigo. Ou seja, venceu inúmeros países, os sírios, os egípcios, os fenícios,
né, acumulou riquezas, fazendo com que a Babilônia seja uma cidade fabulosa, uma cidade de se encher os olhos naquele tempo. Aí, para complementar este comentário bíblico africano, o Antônio Gilberto, o comentarista Antônio Gilberto, ele diz que historiadores diziam que os muros com extensão de 96 quilômetros. Vocês têm noção de que é 96 quilômetros? 96 quilômetros dá um pouco a mais. Dá para chegar em João Boulevard, né? Dá uns 100 e pouquinho daqui em João Boulevard, do Horizonte a João Boulevard. É muita coisa, ou seja, 96 mil metros de extensão o muro. E cada lado tinha aproximadamente 24 mil quilômetros de extensão. Ou seja, era algo gigantesco, era algo fabuloso. E esse muro não era de 3 metros, não. Segundo os historiadores, esse muro tinha 90 metros de altura. Um muro muito alto, né? Alguém já viu um muro de mais de 20 metros de altura? É muito difícil, né? Provavelmente 25 centímetros de espessura. Tinha 250 torres e 100 portões. Ou seja, era uma cidade fabulosa, era uma cidade admirável, era uma cidade que levou o rei a se orgulhar, levou a soberba daquele rei, né? E era uma cidade assim, que dá a entender, uma cidade difícil de invadir, né? Acredito eu que essa cidade tinha uma enorme segurança naquele tempo. Amém? As circunstâncias que encontrava ele. Ou seja, ele estava se encontrando num reino de total segurança, de um reino admirável, uma cidade enorme, que Nabucodonosor se encontrava. Amém? Alguém quer comentar algo? Vamos para o versículo 5 deste capítulo. Irmão Felipe, se eu ler, por favor, o versículo 5. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Amém. A gente vê que no versículo anterior ele estava tranquilo, ele estava feliz, ele estava sossegado, ele estava admirando todo o seu reino, tudo que estava sob o seu domínio. Mas depois que caiu no sonho, depois que estava na sua cama, teve um sonho. Aí ele ficou espantado. Ou seja, ele teve uma neurose. Ele ficou maluco. Ele ficou perturbado. O sossego se foi embora. Né? Ou seja, ele queria buscar um entendimento para o sonho que ele teve. Ele queria entender. Muitas vezes nós temos alguns sonhos. E a gente acorda, às vezes, assustado. E às vezes a gente quer um entendimento daquele sonho. E assim foi com esse rei. Ele ficou traumatizado, né? Ou seja, a cabeça que carrega uma coroa não tem sossego. Ele sonhou. Aí vamos ler aqui, vamos continuar lendo o versículo de número 6. Jennifer, vem aí, por favor. Este versículo 6 está dizendo que Nabucodonosor, ele assina um decreto, todo mundo sabe que é um decreto, né? Uma ordem, uma pessoa, um superior, né? Como ele
ele assina o decreto, convocou todos os magos, todos os feiticeiros, todos ali para interpretar esse sonho, todos os sábios da Babilônia. Ele convocou todos diante da presença dele para lhe dar a interpretação do sonho. O versículo 7 diz assim: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. E sabe o interessante observar neste versículo? Que difere do capítulo 2. No capítulo 2 ele havia convocado todos os magos, os feiticeiros, os caldeus, chamou todo mundo. Só que no capítulo 2 ele queria saber o sonho e a interpretação do sonho. E aqui, o que ele faz? Ele já conta o sonho. Ele já faz, é um pouco diferente, ele conta o sonho. Mas ele queria saber a interpretação do sonho. Né? E aí o texto diz, no finalzinho do versículo 7, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Ao longo da história de Nabucodonosor, por mais que ele teve algumas experiências, vivenciou algumas experiências com Deus de Israel, com Deus Altíssimo, ele ainda continua a ser um politeísta. Ele ainda continuou a acreditar em vários deuses, né? E nós podemos aqui observar que os experts, né, os sábios babilônicos, não conseguiram interpretar o sonho, né? Isso aqui está bem claro. Mas é possível, não é uma afirmação, talvez eles ficaram receosos de dar interpretação, temendo a reação do rei. Mas a Bíblia está clara que eles não soube interpretar. O rei já tinha fama por causa do episódio passado. Então, certamente eles ficavam pisando em ovos com o rei. Se nós der qualquer tipo de interpretação aqui não for a certa, o rei pode cair em nós. Isso. Aí, os magos, os astrólogos, os feiticeiros não souberam interpretar. Quem que o rei mandou chamar? Daniel, né? Então vamos ler agora, alguém lê por gentileza, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. O rei mandou chamar Daniel. Mas entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Deus, deu precisar, segundo o nome de meu Deus, do qual é espírito dos deuses santos. Então eu contei o sonho, dizendo: meu Belsazar, príncipe dos magos, pois eu sei que é contigo os filhos dos deuses santos, nem o segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho, e tive a sua interpretação. Então, como eu havia dito anteriormente, embora ele sendo politeísta, nessa época a sua referência a deuses, né, mostra que diferenciou o espírito que era fonte de sabedoria de Daniel como santo. Por mais que ele era um politeísta, adorar politeísta, né, deixar bem claro, uma pessoa que adora vários deuses. Nós somos monoteístas, nós adoramos apenas um Deus. Por mais que Nabucodonosor adorava vários deuses, ele via em Daniel algo diferente. Ele via que em Daniel havia um Deus diferente.
ainda chamar Daniel para lhe dar a interpretação da visão, para lhe dar a interpretação deste sonho, né? E logo após Nabucodonosor, ele se referia a Daniel: nenhum mistério te é difícil, eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. É aquilo que o rei faz. O rei, essa narrativa do sonho se encontra nos versículos 10 ao versículo 18. O rei agora ele vai narrar o sonho que ele teve no seu leito, o sonho que ele teve quando ele estava aqui no leito da sua cama. Para complementar aqui, Nabucodonosor reconhecia o Deus de Daniel como um Deus maioral, mas ainda ele continuava um politeísta, continuava a adorar outros deuses. Agora nós vamos ler aqui do versículo 10 até o versículo 18 o sonho mencionado por Nabucodonosor, né? E eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era versículo 11. Descia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. E os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Vamos fazer uma pontuação aqui. Ele sonhou uma árvore gigantesca, uma árvore enorme, uma árvore frondosa, que chegava até os céus, onde essa árvore dava sustento a todos os animais que estavam àquele redor. Todos os seres viventes se mantinham dessa árvore frondosa. O versículo 13 diz assim: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante. Esse vigilante nós podemos compreender como um mensageiro celestial, ou um anjo, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa quer dizer o tronco, com as raízes deixaram na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Versículo 16. Mude-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Segundo essa expressão de 7 tempos, de acordo com a linguagem daquele povo, significa 7 anos. Eles usavam uma expressão diferente, significa 7 anos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes. Esta ordem foi mandada aos santos, a fim de
que conhecesse os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Isto viu eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesassar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Igual no versículo 18, ele fala o sonho para Daniel e ainda afirma: os magos, os astrólogos, os feiticeiros não foram capazes de interpretar o sonho. E ele fala: mas tu, Daniel, mas tu é capaz. Ele já tinha convicção que Daniel já ia dar uma resposta, uma interpretação para ele, né? Porque ele há em ti o Espírito dos deuses santos, como o irmão Felipe ele nos ensinou nas aulas anteriores, que havia os deuses babilônicos, mas para eles havia os deuses santos, né? Outros deuses que está além daqueles deuses. Como eles eram politeístas, eles não sabiam que era um Deus. Então eles imaginavam, igual esse Deus aí principal lá da Babilônia, como Bel, né? Ou Marduk, né? Ele entendia que ele era um desses deuses, né? Ou seja, ele não tinha discernimento de saber que o Altíssimo estava acima de todos os deuses, né? Mas acabou adquirindo, né? Esse conhecimento, né? Ao ponto de passar por essa grande humilhação, né? Ele era muito soberbo. Agora aqui nesses versículos, nessa leitura, o rei ele descreve o seu sonho para Daniel, querendo uma interpretação, como eu disse há alguns instantes, e o rei tinha uma convicção tão grande que Daniel ia dar interpretação para ele. Eu gostaria que alguém fazesse a leitura do versículo 19, né? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e seus pensamentos ocuparam. Pois o rei disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, sonhos sejam contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Amém. Na tradução Almeida atualizada, essa primeira parte diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesassar, esteve atônito por algum tempo. Ou seja, para a gente entender, Daniel imediatamente ele teve a interpretação. Imediatamente Deus lhe deu a interpretação do sonho do rei. Isso é bem claro. Só que ele ficou atônito. O que é atônito? Ele ficou perplexo. Ele ficou espantado com a interpretação. Ele ficou surpreso. Ele ficou receoso de falar com ele, né? Aí continuando aqui, e o seu, por algum tempo, quando fala assim, ele ficou atônito por algum tempo, quer dizer hora, aquele um minutinho, nossa, por um período de tempo ele ficou espantado, né? Não por horas, por dia, né? Por um pouco período de tempo, alguns minutos, e os seus pensamentos turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesassar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Então, ele ficou perplexo diante dessa situação.
ele sentiu-se relutante, receoso de dar uma má notícia para Nabucodonosor. Ele ficou assim, e agora? Mas só que o rei insistiu, né? De falar. Ele fica receoso porque ele era 30 anos que ele estava ali servindo aquele rei. 30 anos. E dá uma notícia tão agravante para aquele monarca. E o interessante é que ele fala assim: desejava que o sonho fosse para os adversários do rei. Ele desejava isso. Quem dera, né? Que fosse para os seus adversários, para os seus inimigos. Mas o sonho se referiu a Nabucodonosor. O comentarista aqui, comentário bíblico africano, diz o seguinte: diplomaticamente começou a sua apresentação desejando que o sonho fosse para os inimigos do rei, versículo 19. Então, sem medir as palavras, decifrou o sonho. És tu, ó rei. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Versículo 20 até o 22. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e que em cujos ramos as aves do céu faziam morar. Ele decifra, né? Ele decifra tudo aquilo que o próprio rei havia falado. Aí no versículo 22 ele fala: és tu, rei, é você, rei, essa árvore. Você que é essa árvore gigante, essa árvore frondosa, que cresceste e viste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Aí o comentarista africano diz assim: então, sem medir as palavras, decifrou o sonho. És tu, ó rei. A árvore representava Nabucodonosor no apogeu de sua glória. Agora vamos observar os versículos 24 ao 25. Vamos ler o 23 aqui para não passar batido. Quanto ao que viu o rei vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, ou seja, 7 anos. Olha que interessante aqui esse trecho, né? O comentarista diz assim, ó: mais à frente eu vou comentar sobre isso quando a gente for falar da loucura de Nabucodonosor, do seu transtorno. É do versículo 28 ao versículo 23. Vamos continuar aqui no versículo 24. E esta é uma interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei e o Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado de orvalho do céu. E passear-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É como diz aquele versículo, né? Eu acho que está lá em Lucas 18, que tem uma parábola que fala a parábola do fariseu. O fariseu publicano, né? O fariseu foi orar, se engrandeceu, falou que era tal, que fazia isso, que fazia aquilo. E o publicano, humildemente, ele falou: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, sou falho. Aí no final dessa parábola, diz assim que os que se engrandecem serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados, né, engrandecidos. E aqui nós podemos observar, né, principalmente nos versículos anteriores, quando Nabucodonosor estava cumprindo, dá a entender, né, que Nabucodonosor era muito soberbo, ele tinha o nariz inclinado. E aqui, diante do decreto do Altíssimo, ele sofre uma grande humilhação, né, ao ponto de comer capim, né, de ser separado dentre os seres humanos e viver como um animal, como um boi, como uma vaca, como um louco, como um bicho, né, como um animal. No versículo 26, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, comentar algo a respeito, acrescentar algo? Pode ficar à vontade. Versículo 26. Versículo 26. Quando ao que foi dito que me deixasse a seta da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Ou seja, que Deus tem todo o domínio, né? Eu acho que Salmo 24, abre aí, Salmo 24, se eu não estiver enganado nessa referência, Salmo 24. Versículo de número 1. Quem encontrar, pode ler, por favor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo está sob o seu domínio. Versículo 27 diz assim: portanto, o rei aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua iniquidade. Daniel ficou bem claro: ó rei, arrependa-se dos seus pecados, né? Alguns textos, põe a sua casa em ordem, né? Acho que é Isaías para Ezequias, né? Põe a sua casa em ordem. E existem outros relatos, né? Quando acho que Elias vai diante, algo parecido, né? Quando Elias vai diante de Acabe, tu és o perturbador de Israel. Aí eu falo: não, eu sei quem é. Perturbador de Israel, né? E aqui está escrito aqui, ó. Né? Vou terminar de ler esse comentário aqui, ó. A árvore representava Nabucodonosor no apogeu de sua glória. O Altíssimo decretou que Nabucodonosor ficaria louco por 7 anos até que reconhecesse Deus como soberano Senhor. Quando ele arrependesse e fizesse isso, o reino lhe seria restaurado. Daniel concluiu a sua interpretação com um convite: põe termo pela justiça os teus pecados. Isso é compatível com as denúncias proféticas através dos séculos.
né? Igual Natan diante de Davi, quando Natan, né? Quando Davi comete adultério, Natan, né? Chega, né? Quase a boda, contando uma historinha, fala tudo, né? Quando aqui também, está lá em 2 Samuel 12, versículo 7 em diante. Elias diante de Acabe, como eu comentei, né? Quando Acabe fala, tu és o perturbador de Israel, Elias vai dar uma nele, né? Chama a atenção dele. João Batista diante de Herodes, um momento da história, João Batista, ele repreende o rei Herodes. Amém? Agora nós vamos falar do transtorno de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele sofreu do quê? De uma doença mental. Ele ficou louco, né? E eu, quando eu estava lendo um comentário africano, ele fala que ele sofria, até anotado aqui, de zoantropia ou boantropia. Ou seja, é uma doença em qual a pessoa acha que é um animal. Tem uns que usam outro termo, acho que é loboantropia. Que há uma doença que acha que é um animal que age tão lobo nos dias de hoje. Você já viu esse pessoal que fica. Você já viu o pessoal ficando no shopping, imitando animal? Eu não sei se é brincadeira, ou se realmente é uma loucura, né? Mas segundo, né, alguns relatos, hoje existe tratamento, mas aquela época, anos antes de Cristo, não tinha um tratamento adequado para pessoas que sofriam por isso. Vamos ler o versículo 28 ao 33. Alguém lê, por favor? Lê para nós, Gabriel, irmão Gabriel. Cumprimento do sonho. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura, não é esta grande Babilônia que foi de para a casa real, com a força do rei e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra do rei, quando caiu uma voz do céu. Atice disse ao rei Nabucodonosor: passou de ti, descansarão de os homens, e a tua morada será com os animais da terra. Fora de ti, veio erva, mas passação 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor, qual foi tirado do reino dos homens, a minha erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no mar do céu, até que e as suas das aves. Amém. Passou-se 12 meses, um ano. Nesse período de um ano, que tinha acontecido o sonho, no qual Daniel, no qual vieram os magos, não deu interpretação, veio o jovem sábio Daniel, cheio de Deus, da interpretação, passa-se um ano. Nesse período de um ano, Nabucodonosor teve a oportunidade de se arrepender, dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pecados, dos seus delitos. Mas ele dá a entender que ele esqueceu de tudo que foi dito por Daniel. Então, olha que interessante. O versículo 29. A cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. O rei continuava soberbo e observava: grande Babilônia, que magnífica essa cidade. Ele estava admirando,
Estava tudo tranquilo. Aí o comentarista diz assim: o juízo não aconteceu imediatamente, porque ele teve 12 meses, né, para se arrepender. E por isso Nabucodonosor ignora o sonho. Não veio assim repentino, deu uma interpretação, passou 2 dias, viu? Não. Foi 12 meses. Mais tarde, ele passeava no terraço do palácio, admirando os seus feitos. Ele estava admirando tudo que ele conquistou durante a sua vida. Aí, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz o rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Acabou o sossego, né? Acabou o sossego de Nabucodonosor. Serás expulso entre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e fartirão comer ervas com os bois, passeão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante que foi proferido essas palavras, vindas lá do alto, vindas do céu, imediatamente ele fica louco. Né? Engraçado é que ele esqueceu rapidinho. Esqueceu rapidinho. Porque não foi algo imediato. Não foi algo assim, ó, interpretação. Teve um período de tempo. Ele reinou mais um ano tranquilo, né? Deus ele sempre usa, né, pessoas que estão corrigindo a gente, chamando a atenção, né, e sempre dá um tempo para a gente arrepender, pôr em prática. Nem sempre ele vai falar para você: põe em ordem a tua casa. Muitas vezes sempre vai só te chamar a atenção: olha, toma cuidado, olha, não faz isso, né? E aí a gente lembra lá do Apocalipse, do caso daquela mulher lá, né? Que estava sendo a profetisa lá, Jezabel, que a Bíblia diz: dei tempo para ela para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Então a gente tem que pontuar isso, que o Senhor está sempre falando conosco, e não vamos endurecer o coração como Nabucodonosor fez. Deus sempre está puxando a nossa orelha. Aí o comentarista africano ele diz assim: ó, imediatamente Nabucodonosor ficou louco. Foi separado do seu povo e comia grama como gado. Imagina essa cena. Um grande rei, temido, vamos dizer, por todos, né? Um rei que era temido. Chegar ao ponto de comer capim, de comer grama. Ficou louco, ficou maluco. Ele não mais atentou para a sua higiene pessoal. Seu cabelo cresceu selvagem como penas de águia, e suas unhas se tornaram como garras de pássaro. Parece que, embora tenha sido privado de suas obrigações reais, Nabucodonosor foi protegido e guardado nos jardins do palácio, longe dos insultos de pessoas comuns. Essa doença que faz uma pessoa pensar que é um animal é conhecida como zoantropia ou boantropia, quando alguém pensa ser doido. A doença mental dele era zoantropia, né? Achando que era um animal, ou boantropia, achando que era um boi. Ele ficou maluco durante 7 anos. Dá a entender que ele ficou jogado, né? Vagando, né? De longe, vigiando. Tinha alguém vigiando ele, né? Porque o próprio texto diz que esse passa esse período e ele ia voltar à sua mentalidade para reconhecer que Deus certamente pessoas que estavam lá e testemunharam que Daniel tinha falado, né? Já ficaram sob aviso: olha, vamos vigiar, porque ele disse que vai passar um tempo.
Então, uma hora ou outra, ele vai voltar no juízo. E o interessante, você comentando, o comentarista ele fala de Daniel como Daniel continuou a servir como chefe dos sábios e deve ter trabalhado a fim de assegurar tratamento de qualidade para Nabucodonosor, à luz da interpretação do sonho e da esperança de restauração dele. Pode comentar. Também dá a entender que foi um tempo, né, que levou para crescer pelo corpo, para as unhas crescerem, ele virar praticamente um bicho mesmo. Não foi assim, na hora que ele ficou doido, ele já cresceu pelo, unha, pelo, não. Foi com o tempo. Falando, aí foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Durante esse período de 7 anos, né? Porque igual as nossas unhas, elas crescem, né? Vai passando o tempo, ela vai crescendo. Assim também foi com o Nabucodonosor. Ele não praticava a higiene pessoal, mas ele era um bicho, né? Ele estava maluco, ele tinha um problema mental, né? Então, ele ficou ali comendo capim durante 7 anos. Que humilhação, né? Que humilhação Deus fez este rei passar, né? Agora, para nós concluirmos este estudo de Daniel 4, nós vamos falar agora, né, aqui da recuperação, da restauração de Nabucodonosor. Essa restauração, quando de fato ele reconhece a soberania de Deus. Vamos ler aqui, né? O versículo 34 até o 37. Alguém quiser ler, por favor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui também ele pode ser lembrado, né, daquela visão que ele teve da estátua de ouro, né, com a pedra rolando. Pode ter refletido em toda a sua trajetória, né? Recapitulação, né? Recapitulando tudo, né? Porque ele era um politeísta. Eu creio particularmente que depois disso ele veio se converter, viu? Também creio. E todos os moradores. Mas eu achava que ele tinha convertido depois que ele tinha visto o quarto homem na fornalha. Cabeça dura. Deus teve que. Deus teve que fazer comer capim. Teve que levar no fundo do poço para ele entender. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a ver o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo e poder, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. E o interessante observar nesse versículo 36, nessa parte, buscaram os meus conselheiros e os meus grandes. De fato, né, ele ficou num lugar à parte, né, ele estava sendo observado. E quando eles perceberam, né, que ele voltou em si, voltou à sua sanidade mental,
Não, o rei agora tá normal. O rei não tá doido, não. Eles buscaram ele, deram um banho dele, cortaram a unha dele, né? Cortaram o cabelo dele, fizeram a barba dele, deu uma repaginada no rei, né? Ele volta a reinar. E nós podemos entender neste trecho final, nessa conclusão deste capítulo, deste documento governamental, dessa carta, ele reconhece a glória de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele entende que Deus pode humilhar os soberbos, né? E aqui, para a gente concluir, eu gostaria de ler aqui com os irmãos mais um comentário, né? Comentário africano também aqui, ó. A salvação envolve convicção e arrependimento pessoal, mesmo para Nabucodonosor. Após 7 anos de humilhação, Deus o trouxe ao ponto no qual ele não mais elevaria seu coração soberbo. Ao contrário, levantaria os seus olhos ao céu em humilde rendição. Deus manifestou misericórdia e restaurou a sua sanidade. Consequentemente, o rei explodiu em louvor e adoração. Não a Daniel, como acontecera 37 anos atrás, aproximadamente 37 anos, mas a Deus, a quem descreveu como Altíssimo, um nome que deve ter conhecido dos mensageiros divinos em seu sonho. Já se disse que nada é mais doentio que o orgulho humano, e nada é mais sóbrio que louvar a Deus. Aquele que uma vez fora um rei arrogante, se curva humildemente, adora o que vive para sempre. Evidencia uma transformação interior, a honra e esplendor real de Nabucodonosor retornaram a ele os seus conselheiros e nobres, incluindo Daniel. O procuravam e ele foi restaurado ao trono com uma glória ainda maior. Nabucodonosor concluiu seu testemunho com as mais poderosas declarações de fé em Deus registrada nas Escrituras. Eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico ao Rei do céu. Suas palavras refletem o tipo de referência e da oração de Daniel por ele. Orar nunca é em vão. Então nós podemos, nessa noite, aprender um pouco mais deste capítulo. Nós falamos um pouco da soberba deste rei, do sonho que ele teve. E quem é soberbo, né, quem se engrandece, acaba uma hora sendo humilhado. Mas a Bíblia diz assim: humilhar-vos sob a potente, sob a poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Né? Nós devemos ser humildes, nada de soberba. Nós devemos ser humildes diante dos homens e humilhar diante do Senhor. Né? Igual não sei se eu estou certo, depois me concordo, sei que eu estou certo nesse comentário, né? Há um texto que diz assim: os humilhados serão exaltados, né? Os que se humilham serão exaltados, né? Geralmente as pessoas falam este texto errado: os humilhados serão, os que se humilham serão exaltados. Geralmente, se a pessoa é humilhada é porque antes ele era exaltado, isso, né? Ele era tupetudo, ele era nariz no pé. Que Deus abençoe a todos. Algum comentário? Amém? Boa essa palavra. Boa esta palavra. Boa esta palavra. Agora eu vou falar aqui.
Bateu a cabeça, né, meu filho? Bateu a cabeça. Amém? Só conversa. Que hora que é agora? tudo. Olha, tá certinho. Certinho. Amém.